Segundo Crônicas 17, 3 a 10, a palavra do Senhor nos diz assim: E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai e não buscou os Balaíns. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas, glória e abundância. E exaltou-se o coração nos caminhos do Senhor e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. E o terceiro ano do seu reinado enviou ele os seus príncipes a Bene-Ail e Obadias, a Zacarias e Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. E com os levitas Semaías, Netanias, Ebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi, Adonias, e com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. E foram todas as cidades de Judá ensinando entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá. E não guerrearam contra Jeosafá. O rei Josafá procurou ao Senhor Deus. Mensagem que nós vamos iniciar hoje e vamos concluir numa outra oportunidade. Rei Jeosafá ou Josafá. Nós vamos usar Josafá, mas é o mesmo nome. Algumas traduções têm essa divergência na grafia. Foi rei de Judá, um dos reis mais famosos de Judá. Ele viveu, fez, desfrutou, assim como nós devemos viver e desfrutar da presença de Deus para as nossas vidas. Primeiro, Reis 22, 42, tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou 25 anos, de 873 a 848 a.C. Ele é o quarto rei na monarquia de Davi. Ele é o quarto rei após a divisão do reino entre o reino norte e reino sul. Então, Judá é o reino do sul e o reino do norte, né? Nós tivemos Saul e depois os reis de Israel. Então ficou Judá e Israel. E nós sabemos que os reis de Israel, 99,9% foram perversos. Poucos reis se escaparam. Então aqui ele é o quarto rei depois da divisão. Nós tivemos Roboão, com a divisão, né? Lá quando Jeroboão, Deus, através do profeta Aías, dividiu o reino. Depois nós tivemos Abias, Asa e agora Josafá. Josafá, então, é o quarto rei da monarquia de Davi. Então nós vamos ver na vida dele que ele, em primeiro lugar, procurou o Senhor. Versículo 4 do capítulo 17, diz: Antes buscou ao Senhor, Deus de seu pai. Então ele procurou ao Senhor, andou nos caminhos, nos mandamentos do Senhor. E nós sabemos que Deus constituiu o rei sobre Israel para que ele pudesse ser o representante de Deus junto ao povo, para que o povo pudesse temer a Deus. Então, espiritualmente, ele deveria estar ligado ao Senhor para que pudesse ser um bom testemunho. E Abias não foi um bom testemunho, Asa foi um bom testemunho até os últimos anos de sua vida. É só ler a história de ambos, né? Roboão, que foi o primeiro lá, não foi um bom testemunho. Mas esse homem foi um homem que procurou ao Senhor. E quando nós procuramos ao Senhor, dependemos do Senhor na orientação para as nossas decisões, nós vamos ser bons servos do Senhor, vamos glorificar ao Senhor com a nossa vida. Então o Senhor reconheceu isso e confirmou, diz a palavra do Senhor, o reino dele. Versículo 5, o Senhor confirmou o reino. Por quê? Porque ele andou nos caminhos do Senhor. Nós sabemos que o Senhor acabava tirando do trono aquele rei que não glorificava a Deus. Muitos ficaram por muitos anos, mas não agradavam ao Senhor. Mas o Senhor tinha prazer, e a palavra de Deus mostra que o Senhor teve prazer naquilo que ele fez. Versículos 3 a 6. O Senhor estava com Josafá, porque ele andou nos caminhos de Davi, seu antepassado. Então, quão importante é o testemunho das gerações anteriores para as gerações futuras. Isso é um desafio para nós como salvos em Cristo Jesus, para que as gerações que virão após nós, elas possam temer ao Senhor, porque olharam para a nossa vida de temor ao Senhor. Nós ensinamos
E aqui a palavra de Deus mostra que Josafá se esforçou no Senhor e ele fez com que os levitas, todos aqueles homens que deveriam ensinar a palavra do Senhor, ensinassem. Por quê? Porque ele vivia a palavra do Senhor. E ele pediu para que eles pudessem passar por todo o Judá e ensinassem o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Ele não andou segundo as obras dos reis de Israel, andou conforme seu pai Davi, quer dizer, seu ancestral. Então isso é importante, porque buscava dar glória a Deus. Seu coração se despertou para seguir os caminhos do Senhor. E quando nós seguimos o caminho do Senhor, diz a palavra do Senhor no versículo 6, ele tirou o culto aos deuses estranhos, ao Balaíns. Então ele transformou o pensamento daquele povo, ou tentou transformar o pensamento daquele povo, para que pudesse colocar a sua vista no Senhor, servir ao Senhor. É o que nós devemos procurar, ter um coração pronto, um coração que busque ao Senhor, agonize pelas coisas do Senhor, né? Um coração que busque a orientação do Senhor. Hoje nós temos o culto de oração para buscar no Senhor a orientação também, porque nós entregamos as nossas petições e esperamos do Senhor uma resposta conforme a sua vontade para as nossas vidas. E é o que nós devemos fazer. A palavra do Senhor nos dá esse esclarecimento para que nós possamos clamar individualmente como igreja para que o Senhor esteja no nosso meio e nós possamos fazer a vontade do Senhor. Muitos se destacam no trabalho da igreja local, alguns no púlpito pregando, outros lecionando, né, na escola dominical, outros na parte do social, outros na portaria e tantas outras atividades. E parece que muitos se destacam sem chamar atenção, mas se destacam diante dos olhos de Deus, porque tem um coração pronto a servir ao Senhor e não a aparecer simplesmente, né? Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele nunca se exaltou pelo número de pessoas que se convertiam. Por quê? Porque ele sabia que o sucesso do ministério dele eram mais de 300 homens numa sala embaixo do templo, do tabernáculo metropolitano lá em Londres, sustentavam a mensagem, a pregação, sustentavam o ministério desse homem em oração. Buscavam ao Senhor, porque tinham o propósito de servir ao Senhor sem se destacar publicamente. Então não como só um rei que foi colocado por Deus à frente de um povo, né, que é importante, dar testemunho, não. Nós todos, na obra do Senhor, temos a responsabilidade de fazer a nossa parte para que a obra possa crescer, para que as pessoas possam conhecer o Deus que nós servimos. Mesmo que eu não apareça, talvez, visualmente, mas eu estou trabalhando para a glória do Senhor, né? Preciso do Senhor na minha vida. Nós cantamos esse corinho do Voz de Melodia. Nós devemos ter isso em mente dia a dia, buscar ao Senhor para que possamos melhor servi-lo. Então, versículo 3, o Senhor era com ele porque ele buscava o Senhor. O Senhor não vai nos obrigar, Ele não vai nos torcer a nosso braço para que nós venhamos a servir ao Senhor. Parte de nós o interesse de fazer a obra do Senhor. O Senhor quer, claro que quer, mas não por força, Ele quer que nós nos apresentemos. Então, olha a importância de cada um na obra do Senhor de fazer a sua parte. Os levitas estavam fazendo aquilo que muitas vezes não foi um destaque, mas fizeram com que o povo pudesse ter conhecimento da palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, para poder servir ao Senhor. Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, na sua obra, Ele agonizou em oração, Ele dependia do Pai, Ele buscava o Pai, Ele sendo parte da triunidade, Ele buscava o Pai, Ele não fazia o trabalho dele independente, assim como não fez Josafá. Ele buscou, cercou-se de pessoas que tinham o mesmo propósito no coração, de servir ao Senhor. Quão importante é, mas eu preciso me apresentar, eu preciso me congregar com essas pessoas para que eu possa fazer parte dessa equipe, desse trabalho. Então nós temos a liberdade de escolher
Muitos não preferem estar num culto. O irmão Salomão falou pela manhã no domingo a importância do culto de oração, mas é um culto esvaziado. Por vários problemas, trabalho e tantas... Sim, mas nós devemos, na nossa agenda daquela semana, daquele dia, priorizar esse culto. Eu preciso colocar ele como prioridade. Acordar de manhã e saber, hoje eu tenho culto de oração. Para que eu possa, junto com os irmãos, estar aqui justamente buscando o Senhor, a orientação do Senhor e apresentando as nossas dificuldades e necessidades, porque nós dependemos do Senhor para fazer a obra dele. Não podemos fazer na nossa força. Josafá, então, procurou o Senhor, deu esse testemunho. Lá em Números 25, quando o povo de Israel pecou contra o Senhor, se relacionando com as filhas das Moabitas, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a ira do Senhor. Ou seja, quando ele viu que havia pecado no meio do povo, ele buscou o Senhor, a misericórdia, porque o Senhor ia exterminar todo aquele povo. Muitos morreram, mas o Senhor preservou por causa desse homem. Ele foi zeloso, ele entendia o seu papel na obra do Senhor e ele fez a sua parte. Nós devemos ter esse pensamento. O Senhor vai se agradar quando nós mostramos que o nosso caminho é o caminho do Senhor nesse mundo, porque nós queremos não agradar a nós, mas ao Senhor. Aí o nosso testemunho vai ser condizente, vai impactar talvez os mais fracos e vai encorajar para que eles possam também ter esse interesse. Mateus 5,45, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, a chuva desça sobre o justo e injusto. Então Deus quer abençoar. Deus abençoa na realidade todo homem. Aquele que não teme a ele é abençoado com o sol, com a chuva, né? Com a alimentação, com tudo. Mas esse ímpio, ele não reconhece. Muitas vezes nós temos a mesma atitude do ímpio, como salvos em Cristo Jesus. Não reconhecemos que tudo vem do Senhor, tudo pertence ao Senhor, porque nós não andamos nos caminhos do Senhor. Achamos que somos salvos, mas achamos que é pela nossa força, pelo nosso entendimento que as coisas acontecem. Então nós temos que fazer a diferença. Josafá aqui, ele fez a diferença, ele mostrou, Senhor, eu preciso de ti diante dessa nação. Por mais que a minha geração anterior não tivesse sido fiel, eu preciso ser fiel e eu preciso da tua presença. Por isso que ele clamou, ele buscou o Senhor, e o Senhor se agradou disso. O Senhor se agrada quando nós apresentamos a ele, humildemente, a nossa dependência. Efésios 2,12, e naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O ímpio não pode dizer isso, porque ele continua sem esperança, mas nós temos em quem esperar. Seja qual for a nossa dificuldade, nós estamos unidos pelo sangue de Jesus Cristo e precisamos viver de forma a honrar, glorificar o santo nome do nosso Deus. 2 Coríntios 6, 17 e 18, pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei vosso Pai, e vós serei meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas eu sou filho de Deus, muita gente diz. Mas será que Deus te considera realmente um filho de Deus? Da forma como tu tem vivido? Serei para vós Pai, serei para vós Deus. Dependa desse Pai, dependa desse Deus. Viva para a glória dele. Então, esse é o desafio de nós buscarmos ao Senhor. E muitas vezes, para mim, ter essa comunhão íntima, o pecado que muitas vezes está me cercando, está me derrubando da comunhão, eu preciso abandonar, eu preciso confessar, eu preciso reconhecer. E para isso precisa ter humildade de coração, para que o Senhor possa realmente ser o teu Pai, ser o teu Deus, e tu possa ser considerado realmente, eu sou um teu filho, Pai. Eu te clamo, eu te busco por esse aspecto. Então, muitos biologicamente, né, se dizem filhos de Deus porque são criaturas de Deus, mas não verdadeiramente filhos porque não são salvos e não têm. Então, para isso, aquele que talvez nos acompanhe e não tenha Jesus Cristo como Salvador, João 3, 5, 6. Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, que não nascer do Espírito.
Jesus respondendo, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Jesus Cristo deu o sacrifício na cruz para que tu possa, recebendo Ele como Salvador, ser considerado um filho de Deus. Se possa dizer, ó Pai, para Deus, e Deus vai te ouvir porque tu recebeu Jesus Cristo como Salvador. Essa é a forma de buscar a presença de Deus através de Jesus Cristo, mas para isso precisa confessar o pecado. Então nós devemos, irmãos, ter parte do corpo de Cristo com um testemunho que dignifique a profissão de fé que nós fizemos um dia. Para isso nós temos a congregação, a igreja local, para isso nós temos a comunhão com os irmãos, nós temos o nosso tempo de devocional, tempo da palavra de Deus, buscar os mandamentos do Senhor para vivermos de forma a agradar ao nosso Deus. Êxodo 33, 15 a 16. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, e eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco e separar-nos para sermos o teu povo, de todo o povo de sobre a terra? Aqui Moisés, dizendo, Deus já havia dito para ele que não iria mais com o povo em razão do pecado do povo. E ele fala, se o Senhor não for comigo, ó Deus, eu não quero andar nesse mundo, eu dependo de ti, eu quero que tu esteja conosco. Então o servo de Deus, ele tem que ter esse desejo, Senhor, se não for para tu receber glória, não me permita que eu saia da condição que eu estou para outra condição, porque eu quero glorificar o teu santo nome. E para isso, tu precisa andar com Deus, precisa buscar a presença de Deus, ter prazer para que Deus tenha prazer também na comunhão contigo. Então, nós muitas vezes decepcionamos o Senhor quando nós tomamos decisões que não incluam a presença dele no nosso caminhar por esse mundo, nas nossas decisões, muitas vezes só nos nossos pensamentos, por não incluir a presença de Deus, não apresentar ao Senhor a necessidade, a dificuldade, a nossa alegria, o nosso agradecimento ao Senhor através da oração sincera. Moisés agoniava, Senhor, se não for comigo, eu não quero sair daqui, porque tu me chamou para mim te servir, e o Senhor salvou-nos e nos mantém nesse mundo para servi-lo. Senão ele já teria nos levado, não teria interesse nenhum. Quantas e quantas almas que nós podemos impactar com o nosso testemunho de vida? Aqui Josafá queria impactar o povo e ele trouxe todos aqueles que queriam ter esse mesmo pensamento para que pudessem dar testemunho, para que pudessem abandonar o pecado. E no nosso caso, para que as pessoas possam conhecer Jesus Cristo, que é o meu Salvador, que eu creio nele e que ele está comigo. E o meu desejo é que ele esteja na tua vida, se ainda não conhece ele como Salvador. Mas eu tenho que andar com o Senhor e demonstrar isso. Então Josafá procurou o Deus que Israel abandonou. Israel abandonou todos aqueles reis que passaram por lá, foram perversos, levantaram idolatria e tantos outros pecados cometeram, porque não queriam servir ao Senhor. Gênesis 21, 22, aconteceu naquele mesmo dia que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou a Abrão dizendo, Deus é contigo em tudo que fazes. Eu já preguei sobre essa passagem. Abraão havia repreendido Abimeleque por uns poços que haviam sido cavados por ele, poços de água. Por quê? Porque Abimeleque cavava e não encontrava água. Abraão cavava e encontrava água. Porque reconheceu Abimeleque, o Senhor é contigo, o Senhor te abençoa. Mas não queria crer nesse Deus que Abraão dava testemunho. Gênesis 26, 28, mais tarde, a geração de um homem, Abraão, que andou com Deus, Isaac andou com Deus, e depois Jacó andou com Deus, mas Isaac, olha só, 26, 28 de Gênesis, e disseram, havemos visto de verdade que o Senhor é contigo, pelo que disseram, haja agora juramento entre nós e vós, façamos contigo um concerto. Então, havia tido uma mesma contenda lá com aqueles poços
no passado com Abraão, agora aqui com Isaac, a mesma situação. E o testemunho desse homem Isaac, Deus é contigo. Aquele povo viu que Deus era com ele. Vimos que o Senhor é contigo. Porque Deus abençoa aquele que mostra que verdadeiramente é filho de Deus. Seja com saúde, seja com a parte material, seja com uma vida de santidade. Nós vamos impactar a vida das pessoas. O Senhor era com Josafá, com Abraão, com Isaac, com Moisés. É contigo? Ele tem estado nos teus pensamentos, no teu dia a dia? Nas tuas decisões? No teu testemunho? Seja no trabalho, seja onde for. É muito fácil mostrar que o Senhor é comigo aqui na igreja, junto aos irmãos. Mas aonde eu estou é um desafio para as nossas vidas. Então Josafá nos traz esse desafio. Procure ao Senhor. Em segundo lugar, para procurar o Senhor, a necessidade de coragem. E aqui a coragem é o que ele fez. Ele, versículo 6, abandonou os ídolos, abandonou tudo aquilo que afastava de servir a Deus. E por que Abias não abandonou? E por que Roboão não abandonou? Se era o desejo de Deus quando eles pediram um rei lá adiante, lá com Samuel, por que eles não abandonaram? Porque não tinham coragem de abandonar, irmão. O crente, ele precisa se esforçar no Senhor para que o Espírito Santo possa encorajá-lo a tomar decisões não conforme o mundo tenta nos impor, mas conforme a palavra de Deus nos mostra, para honrarmos o nosso Deus. Então nós vemos muitas vezes pais que educaram seus filhos nos caminhos do Senhor, pais zelosos que leem a Bíblia, ensinam os filhos nos caminhos do Senhor. Os filhos participam dos cultos, das programações, conhecem doutrina, mas muitas vezes por ter uma vida dupla, uma vida dentro da igreja, uma vida dentro de casa, diferente da que está no mundo, se afastam dos caminhos do Senhor. Quantos e quantos nós conhecemos que passaram por essa igreja, que foram criados por pais tementes a Deus e que não estão mais nos caminhos do Senhor? Por quê? Talvez nunca tenham feito uma decisão em Cristo, ou fizeram decisões de não andar com o Senhor, e no momento que tu te acostuma a se afastar, é um passo para apostasia, virar as costas para o Senhor. É o que aconteceu com esses reis de Israel anteriores a Josafá. Então é um cuidado que nós devemos ter. Encorajem-se, exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ele tomou decisão de abandonar toda aquela idolatria. Nós precisamos seguir os conselhos da palavra do Senhor para nos encorajarmos. Porque nós somos fracos. Eu sou fraco, eu peço dia a dia, Senhor, me dá força para as minhas decisões, para que eu não peque contra o Senhor. E mesmo assim eu peco. Só que se confessarmos nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar da nossa iniquidade. Só que eu preciso confessar e abandonar, porque não adianta eu confessar e depois cair no mesmo pecado. Eu não tive o privilégio de meu pai e minha mãe salvos, mas eles não foram um testemunho, já contei isso testemunho para os irmãos, de estarem comigo como eu estive com os meus filhos na igreja quando nós retornamos os caminhos do Senhor há mais de 35 anos atrás. Eles foram criados nos caminhos do Senhor. Eu não tive isso. Mas nem por isso eu coloquei isso como desculpa, como os meus irmãos colocaram, para não buscar o Senhor e estarem na idolatria, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, porque não tiveram coragem de dizer não para as coisas do mundo. Foram contaminados de uma forma que depois só o Espírito mesmo, com a misericórdia, para retomar, se são salvos. Eu tenho uma irmã que depois de quase 45 anos retomou os caminhos do Senhor. Com certeza é salva, porque senão o Espírito não trabalharia no coração dela. Ela não precisou aceitar Cristo de novo. Ela reconheceu o pecado, se reaproximou do Senhor. Quer dizer, tem o desejo de buscar o Senhor. Isso precisa coragem. Uma pessoa que fica 40 anos longe precisa ser tocada pelo Espírito Santo de Deus e ter coragem de: olha, Senhor, eu vivi 45 anos no meu pecado, agora eu quero me reconciliar com o Senhor. Então encorajem-se no Senhor para que possa fazer a obra
do Senhor. Versículo 4 e 5, Josafá não andou conforme as obras dos seus pais, do povo de Israel, mas andou conforme os mandamentos do Senhor. E ele praticava a palavra do Senhor, guardar para não pecar contra o Senhor. Êxodo 23, 1 e 2, não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com ímpio para seres testemunha falsa. Não seguirá a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás tomando parte com o maior número para torcer o direito. Por isso que muitos se afastam dos caminhos do Senhor. Torcem o direito, torcem a palavra do Senhor por se contaminarem, por não quererem buscar ao Senhor a orientação. Levados por ventos de doutrina ou pensamentos humanos, se afastam do Senhor e passam a servir a sua carne e passam a servir as coisas desse mundo. Por isso que é importante, Romanos 12, 2, o nosso versículo do ano passado, né? Renovar nossa mente, o nosso entendimento no Senhor, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Ele vai nos mostrar. Só esse é o propósito na vida do crente, né? Então esse versículo foi muito importante no ano passado e deve ser esse ano em todos os dias da nossa vida. Nos esforçarmos no Senhor, não torcendo algo da palavra de Deus e aplicando convenientemente a minha vida, mas conforme o Senhor nos mostra. Então encoraje-se no Senhor. Claro que só coragem não basta, né? Vale o propósito, né, de querer andar com o Senhor, o propósito, claro, de ser um salvo em Cristo Jesus e fazer a vontade de Deus. Só a coragem não vai nos tornar um cristão fiel. Faz parte de todo o pacote que nós devemos ter em relação ao que estamos falando aqui com Josafá. Muitos têm Cristo no peito, carregam Cristo no peito, num crucifixo, mas não tem peito de mostrar Cristo na sua vida. Isso acontece com crente muitas vezes. Carrega Cristo num crucifixo, mas não tem peito de mostrar que é um filho de Deus, porque Jesus Cristo pagou um preço precioso pelos meus pecados. Então deve ser um desafio, a coragem de enfrentar as que tentam nos afastar de Deus para que Deus possa receber a glória devida. Então a nossa igreja, os membros daqui devem se caracterizar por esse desejo de andar com o Senhor, de ter essa coragem. Eu vou encerrar por aqui e na próxima oportunidade eu quero falar um pouco mais sobre a coragem, né, que o crente deve demonstrar na sua vida no dia a dia. Mas a importância, né, que é a forma de nós nos separarmos de falsas doutrinas, de culto a coisas que possam colocar prioridade na nossa vida, ao invés de cultuarmos ao Deus verdadeiro. Então, que a nossa igreja possa ter essa característica sempre presente na mente de cada um dos membros e no coração, de buscar e servir ao Senhor, assim como Josafá teve essa disposição. O Deus que me salvou, o Deus que me sustenta e um Deus em que eu espero estar na eternidade, porque está prometido na sua palavra de que Ele vem me buscar. E o dia que eu partir desse mundo, eu vou estar lá porque Ele pagou o preço necessário. E aquele que não conhece a Jesus Cristo como Salvador, que possa refletir na palavra de Deus, naquilo que Deus quer para a tua vida, que é ser uma nova criatura, precisa crer em Jesus Cristo, conforme nós lemos lá em João 3, ser uma nova criatura no sentido de nascer espiritualmente, para ser parte do reino de Deus, ser filho de Deus, para que tu possa chamar Deus de teu Pai. Nós estamos à disposição para que tu possa nos procurar e nós te mostrarmos. Perto está o Senhor de todo aquele que o invoca e de que invoca o Senhor em verdade. Para isso, precisa invocá-lo em verdade. Buscai o Senhor enquanto se pode, porque vai ser um tempo em que não vai mais se buscar, vai se buscar, mas não vai mais se achar. Por quê? Porque o Senhor já vai iniciar o seu propósito, conforme a palavra dele diz, que é o tempo de grande tribulação. Para isso, o tempo é agora. Deus quer que possa, quer transformar a tua vida, mas para isso precisa tu ter a coragem de buscá-lo.
ó Senhor, eu preciso de Ti, me receba como Teu Filho, porque eu creio que Jesus Cristo pagou o preço necessário para me reaproximar do Senhor. Que Deus, com a Sua palavra, possa receber, irmãos, a glória devida. Amém?